O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem a suspensão de todos os processos que discutem na Justiça a contratação de um trabalhador que atua como pessoa jurídica na prestação de serviços. É a chamada pejotização. Esse tipo de contratação de pessoa física que atua como empresa pode ser visto como uma burla às regras trabalhistas. Contratos desse tipo são comuns em diversos setores, como de entregas por motoboys, imóveis, advocacia, artes, saúde, tecnologia, entre outros. O STF não informou quantos processos serão suspensos com a decisão do ministro Gilmar Mendes. Bom, para entender um pouco melhor sobre essa decisão do ministro Gilmar Mendes, a gente conversa agora com o advogado Rafael Fazi, que é especialista em Direito do Trabalho, é pós-graduado em Advocacia Empresarial Previdenciária e também Previdência Privada. Atua no escritório Anderson Balão Advocacia. Doutor, bem-vindo ao Pan News Curitiba, bom dia. Bom dia, João, tudo bem? Tudo jóia. Entender a suspensão, essa decisão do STF. Bom, por enquanto, quem tem algum processo na Justiça, que tinha um vínculo PJ com a empresa, decidiu acionar essa empresa na Justiça. Esses processos, a tramitação agora, primeiro passo. Bom, tá tudo suspenso. Exato. A finalidade do STF é justamente tentar decidir quais são os casos, os critérios, como que fica a distribuição de ônus da prova, se a demanda vai continuar, por exemplo, na Justiça do Trabalho, né? É lógico que dessas pessoas que estão com essas ações que a princípio têm um ajuizado perante a Justiça do Trabalho, o STF quer decidir se essa nulidade desses contratos vão ser verificadas pela Justiça do Trabalho ou pela Justiça Comum. Então, é realmente uma definição de critérios, saber, continua aqui, vai para lá, quem que tem o ônus da prova, enquanto eles não decidem, infelizmente, né, ou felizmente, depende de que lado você está, esses processos vão ficar parados. Doutor, sobre a competência hoje da Justiça do Trabalho, né, em decidir sobre essas questões num dado momento, os próprios interessados que acabam se valendo desse vínculo por pagar menos imposto, mas isso também está enxergando fazer algumas manifestações no próprio plenário da Corte, já manifestando aí um eventual voto caso haja uma deliberação por parte do Supremo sobre como julgar esse assunto daqui para frente. Sem dúvida, e vou ser bem sincero para você, João, nem o próprio Supremo está tão bem definido assim. Então, tivemos uma enxurrada de reclamações ao longo dos últimos meses, principalmente em razão dessa questão da pejotização, e teve uma decisão faz 1 ou 2 semanas, por exemplo, em que o relator era o ministro Alexandre de Moraes, ele acolhia a reclamação para afastar o reconhecimento de vínculo naquele caso, mas o voto vencedor foi o voto divergente do ministro Zanin, que reconheceu o vínculo. Então foi uma decisão turmária de 3-2, ou seja, nem no STF há necessariamente um consenso com relação a esse tipo de situação, quem dirá então nas esferas ordinárias, na Justiça do Trabalho, né? Dá para entender que esse assunto não está pacificado, ou seja, para quem tem alguma demanda trabalhista que foi PJ por um tempo, decidiu entrar na Justiça, o futuro é incerto, né, doutor? É totalmente incerto, e o receio é justamente isso, é a precarização do trabalho. Então, como você mencionou, sempre foi competência da Justiça do Trabalho identificar as relações em que uma atividade era de trabalho ou era de emprego. Então, era realmente um trabalho autônomo ou era um empregado? Era um prestador de serviços ou era um empregado? Existiam os requisitos do vínculo de emprego? Nunca se discutiu essa competência no passado. E agora o STF está assumindo para si essa definição. Não, mas estamos falando de um contrato de terceirização. A discussão com relação à validade ou não do contrato é de quem? Mas veja, não é só questão da validade ou não do contrato, mas principalmente da existência ou não dos requisitos de vínculo de emprego. Isso é algo que está na lei, está na CLT. Então, realmente é um tema muito delicado, esvazia, querendo ou não, né, a atribuição da Justiça do Trabalho, e principalmente considerando que nós estamos falando de situações que devem ser analisadas no caso concreto. Então basta pensar, por exemplo,
eu tenho uma empresa com 50 empregados, eu mando todo mundo embora amanhã e recontrato como PJ. Só pelo fato deles terem agora um contrato como PJ, mas nada tendo mudado, significa que é realmente uma relação comercial, uma relação de PJs, ou é só uma relação de emprego disfarçada? Ou mando todo mundo embora, contrato novas 50 pessoas, todas como PJs, mas mantendo a mesma dinâmica de trabalho, com subordinação, com onerosidade, pessoalidade, entende? Então, assim, o simples fato de existir um papel falando que é uma prestação de serviços significa que realmente é. Eu tenho que analisar cada caso concreto e verificar se eu realmente estou falando de uma prestação de serviços, ou seja, um prestador que tem sua autonomia, que não tem uma subordinação ao seu contratante, né, tem uma subordinação que não tem uma subordinação estrutural direta, tem só uma subordinação técnica, ou eu estou falando realmente de um vínculo disfarçado, apenas como você falou, para sonegar imposto de renda, sonegar, querendo ou não, contribuição previdenciária, dentre tantos outros prejuízos que vêm disso, né? E cá entre nós, no final, qual que é a realidade? Quem sai ganhando nisso é a empresa, porque ela tem a redução do encargo tributário em cima disso, redução dos atributos salariais, e quem sai perdendo é o Estado, porque o Estado vai recolher menos imposto de renda, vai recolher menos contribuição previdenciária, e o empregado. Porque, infelizmente, a maior parte das pessoas que vão para esse sistema não recolhem o INSS ou recolhem sobre o mínimo. Então, você pode ter uma pessoa ganhando 10, 15, 20 mil recolhendo sobre o mínimo. Daqui 20, 30, 40 anos, quando essa pessoa precisar se aposentar, é que nós vamos ver os impactos que isso gerou para todo esse efeito de pejotização. Exatamente. Para você que está nos acompanhando pelo programa Pan News Curitiba, através da live ou da rádio, nós estamos conversando com o doutor Rafael Fazi, especialista em Direito do Trabalho. Doutor, e até que o ministro Gilmar Mendes traga a discussão desse projeto, permanece tudo suspenso ainda esse ano? Será que esse assunto deve ter alguma novidade, desdobramento? Certamente, né? Eu acredito que sim, porque é um assunto que está muito em pauta, e as relações de trabalho continuam. Então, tanto os trabalhadores quanto as empresas, ou o mercado como um todo, precisa dessa estabilidade. Porque enquanto o STF não se decide, as relações de trabalho estão ocorrendo. As empresas estão contratando, seja como CLT, seja como PJ, elas precisam dessa segurança. Então, a tendência é que, diferente de outros temas, que às vezes acabam se estendendo por mais tempo, que essa solução seja um pouco mais rápida. Óbvio que ela demanda muita conversa, como eu mesmo comentei, tem decisões controversas do próprio STF, tem decisões que acolhem reclamação, depois em embargos afastam. Então, deve demandar um maior estudo, uma maior conversa, um maior diálogo, talvez até mesmo a escuta da sociedade civil, do mercado também, mas não é algo que deva se estender. Mesmo com tudo isso, é algo que realmente deve vir, possivelmente ainda esse ano, justamente para acalmar a economia. Nós já estamos num estado, numa economia relativamente instável, então quanto antes vier a decisão, maior segurança jurídica ela traz, melhor o relacionamento de trabalho. Doutor, e para encerrar, para quem tem uma reclamação, uma demanda a ser feita, essa decisão ela não pode frustrar, né, ou inibir o acesso à justiça. Muito pelo contrário, o senhor enfatizou muito bem, a relação de trabalho, né, de prestação de serviço, ela continua existindo. Ou seja, se num dado momento houver um interesse por parte desse funcionário ou dessa empresa, PJ, em reconhecer o vínculo, que acione a justiça para que o Poder Judiciário venha a dar a palavra final, ainda que nesse momento o processo, a tramitação dele possa estar suspensa. Correto. Até porque nós temos um instituto chamado prescrição. Então, se eu demoro muito para ajuizar uma ação, eu posso perder o meu direito de ingresso da ação. Então, ainda que vá ter essa pausa, né, que esperamos que seja rápida, mas que eventualmente pode se prolongar, é importante que, em havendo esse interesse de discussão, o trabalhador, né, que foi pejotizado, mas que cumpre todos aqueles requisitos do vínculo de emprego, busque uma assistência jurídica, já entre com a ação ainda sabendo que vai ficar parado, para não ter nenhum risco com relação à prescrição, e depois, sendo a decisão do STF, que é essa competência da Justiça Comum, o processo vai ser remetido para a Justiça Comum. Se entender que permanece com a Justiça do Trabalho, segue com a Justiça do Trabalho.
Sem falar que, como eu comentei no começo, é muito peculiar, cada tipo de trabalho é muito peculiar. Então veja, às vezes você é um PJ, mas não tem nem contrato. E é presumido que você tivesse um contrato. Então, às vezes o teu caso pode nem se enquadrar especificamente nesse tipo de situação da STF, e pode ser até mesmo que o juiz e o tribunal permitam um prosseguimento do teu caso, justamente por ausência de todos aqueles requisitos. Então é importante fazer essa consulta jurídica, verificar a viabilidade de ingressar com a ação e não correr o risco de eventualmente perder o seu direito em caso de, não, vou esperar o STF decidir, já se passou o período, o STF decide favorável, você não entrou com a ação, perdeu porque não ajuizou, né? Então tem que ter esse cuidado e essa assistência jurídica. Tá certo. Doutor Rafael Fazzi, especialista em Direito do Trabalho, pós-graduado em Advocacia Previdenciária, Previdência Privada e atua no escritório Andersen Balão Advocacia. Doutor, obrigado por achar um tempo na agenda para conversar conosco. Imagina, fico à disposição. Obrigado, doutor Rafael. Agora 11h12.